Lacoste, a origem do crocodilo que virou luxo. Ele nasceu em Paris, no conforto das famílias que não sabiam o gosto da escassez. René Lacoste cresceu cercado por privilégios, mas com um vazio estranho no peito. A sensação de que nada seria realmente dele se não fosse conquistado com suor. Quando decidiu jogar tênis, o pai o olhou como quem observa um erro de cálculo. Era o esporte da elite, mas não uma profissão. René ouviu o não e transformou em prazo. 5 anos para ser campeão mundial ou desistir. Foi a condição imposta pelo pai. Um ultimato. Um relógio invisível começou a correr sobre a cabeça de um jovem de 15 anos que nunca havia precisado provar nada a ninguém. Os primeiros anos foram um campo de batalha silencioso. Treinos até o limite, derrotas humilhantes, viagens sem aplausos. O garoto que nasceu cercado de facilidades agora dormia com o som das bolas quicando na mente. O Wimbledon chegou antes da hora. Ele entrou no gramado inglês em 1922 e saiu do torneio na primeira rodada, engolido pela própria ansiedade. O fracasso doeu menos que o olhar do pai. A cada derrota, René empilhava horas de treino como tijolos de um muro que o isolava da dúvida. 3 anos depois, foi convocado para representar a França na Copa Davis. O menino desacreditado agora dividia a quadra com gigantes e recebeu um apelido coletivo, os 4 Mosqueteiros. Era apenas o começo de uma história que uniria orgulho nacional, disciplina e um instinto predador. As derrotas continuaram o esculpindo. Cada revés era uma aula. Quando finalmente levantou o troféu de Wimbledon em 1925, a França celebrou, o pai sorriu e René entendeu algo que mudaria sua vida. A vitória é efêmera, mas o símbolo que ela cria é eterno. Foi esse pensamento que o acompanhou quando, no calor de um jogo contra o lendário Bill Tilden, jornalistas americanos começaram a chamá-lo de o Crocodilo. O apelido nasceu da maneira como ele rondava os adversários, paciente, calculista, esperando o momento de atacar. Para outros seria um insulto, para ele era um elogio, um espelho, um nome que descrevia exatamente o tipo de jogador e de homem que ele queria ser. Quando voltou à França, pediu que o crocodilo fosse bordado em seu blazer branco. Ninguém sabia, mas ali nascia um império. O crocodilo, que começou como piada de jornalistas, virou talismã. Cada vez que René entrava em quadra com o símbolo no peito, as arquibancadas vibravam com algo novo, uma mistura de elegância e ferocidade. Era o primeiro atleta moderno a entender o poder de um logotipo. Anos antes do marketing se tornar ciência, ele havia transformado um animal em marca pessoal. E quando percebeu que o uniforme clássico, camisa social de manga comprida, limitava seus movimentos, a ideia surgiu com naturalidade. O incômodo virou oportunidade. Cortar as mangas não era apenas ajustar o tecido, era libertar o corpo. Ele criou o protótipo do que hoje o mundo chama de polo, um tecido leve, respirável, desenhado para o esporte e para o estilo. Sem perceber, René inaugurou uma nova era, a do atleta empreendedor, aquele que transforma suor em assinatura. Mas nenhuma invenção muda o mundo sozinha. Em 1933, ele se une ao industrial André Gillier, dono da maior fábrica de malhas da França. A parceria nasceu simples, bordar o crocodilo em cada camisa. Nascia oficialmente a Société Chemise Lacoste. E nascia também um novo tipo de confiança, vestir uma peça que carrega o traço de um campeão. O polo branco com o crocodilo verde virou símbolo de elegância esportiva. Era o uniforme da vitória fora das quadras. René não era mais apenas um jogador, era um visionário que costurava a identidade em tecido. Cada ponto ganho, cada partida vencida reforçava um mito. Ele havia criado algo maior que o próprio nome, criara um arquétipo. Com o fim da carreira esportiva, o crocodilo saiu da quadra e começou a andar pelas ruas. Nos anos 1950, a marca buscava expandir e atravessar o Atlântico. A parceria com a americana Izod permitiu que o símbolo ganhasse novas cores e vozes. Em pouco tempo, os polos invadiram os Estados Unidos, tornando-se o uniforme informal da elite esportiva e da juventude ambiciosa. Enquanto outras marcas de roupa esportiva competiam em performance, a Lacoste vendia pertencimento. Vestir o crocodilo era dizer: eu jogo limpo, mas jogo para vencer.
A ascensão foi tão rápida que nos anos 70, rivais surgiram tentando copiar a fórmula. La Tigra, Le Club, todas com animais, todas tentando replicar o predador original. Nenhuma conseguiu. O crocodilo havia se tornado símbolo universal de status e precisão. O tempo passou e o jogo mudou de campo. René envelheceu, mas continuava inquieto. Criou uma raquete de aço que se tornou ícone dos anos 60, usada por lendas como Jimmy Connors. Ele entendia algo que poucos fundadores compreendem. Inovar não é abandonar o passado, é aperfeiçoá-lo até que ele respire de novo. Quando o filho Bernard Lacoste assumiu o controle nos anos 70, o desafio era outro. O crocodilo precisava se adaptar a um novo ecossistema, o da moda global. O mundo pós-guerra havia trocado os troféus por vitrines. O sucesso da parceria com o Izod continuava, mas trouxe confusão de identidade. Nos Estados Unidos, muitos chamavam as camisas de Izod e esqueciam Lacoste. Um império sem nome é um império em risco. A ruptura veio nos anos 90, quando a França recuperou os direitos da marca e encerrou a parceria americana. Foi o momento de redefinir o DNA. Bernard e depois seu irmão Michel transformaram a empresa familiar em marca de luxo contemporânea. Novos diretores criativos, novos tecidos, novas vitrines. O polo deixou de ser apenas esporte e tornou-se símbolo de elegância casual. O crocodilo trocou o gramado pelo tapete vermelho. Perfumes, relógios, calçados, bolsas, cada novo produto carregava o mesmo princípio: simplicidade técnica com alma competitiva. E quando Novak Djokovic vestiu o símbolo e disse "Sou o novo crocodilo", o círculo se fechou. O atleta voltou a ser o rosto da marca que um atleta havia criado. O legado se renovava. Hoje, o crocodilo está bordado em milhões de peças pelo mundo. Cada polo é mais que uma camisa. É a tradução de uma filosofia, a disciplina do esporte aplicada à vida. A marca financia projetos sociais, apoia crianças em comunidades esportivas e mantém a Fundação René Lacoste, devolvendo à sociedade a mesma oportunidade que o jovem de 15 anos teve. O império construído sobre um desafio paterno agora financia sonhos de outros jovens que também buscam provar algo a alguém, ou a si mesmos. No entanto, há uma lição escondida sobre as costuras do sucesso. O verdadeiro triunfo de René não foi bordar um crocodilo em milhões de tecidos. Foi bordar caráter em cada decisão. Ele entendeu que o nome vale mais quando o suor é a tinta. Que um logotipo só sobrevive décadas quando é sustentado por consistência, ética e reinvenção. Que o marketing mais poderoso do mundo ainda é a história de quem não desistiu. E é por isso que o crocodilo continua sorrindo, firme, nas bordas das roupas, décadas depois da morte de seu criador. Porque não é apenas um desenho, é o retrato de uma mentalidade predadora e elegante, de quem persegue o impossível até morder o resultado. No fundo, a Lacoste nunca foi apenas uma marca de roupas. Foi, e ainda é, uma metáfora viva de resiliência com estilo. Se histórias como essas fazem sentido para você, se você acredita que grandes marcas nascem de grandes desafios, inscreva-se no Cadeira do CEO. Aqui, cada episódio é uma conversa entre ambição e consequência, entre sonho e disciplina, entre a quadra e a sala de reunião. E se você já vestiu um polo Lacoste, talvez tenha sentido, mesmo que por instinto, o peso leve de uma promessa cumprida. Porque, ao fim das contas, o crocodilo nunca dorme. Ele apenas observa, paciente, esperando a próxima jogada.